Pessoal, boa tarde. A gente vai começar aqui a nossa sessão 1, com o tema as preocupações e prioridades com a reforma tributária. Eu vou ser o moderador desse painel, e para compor essa mesa, queria chamar primeiro a Camila Cavalcante, que é diretora de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, do Ministério da Fazenda. Convidar Luiz Henrique Barbosa, diretor executivo da Telcomp. Convidar o Rodrigo Schuch, diretor-presidente da NEL Associação. E, por fim, convidar meu amigo Pablo Cesário, presidente executivo da Associação Brasileira das Companhias Abertas. Abraço. Bom, eu sou Marcos Ferrari, né? Então, só para me apresentar. Pois bem, eu vou moderar aqui o painel, a previsão é que ele termina às 14h30, né? Que possamos... Termina 15h30, para a gente seguir com a programação conforme previsto. 2 ou 3 minutinhos sobre como cada um vê, né, essa fase da reforma tributária. Camila, então, por favor. Obrigada, presidente Ferrari, pelo convite. Boa tarde a todos, aos integrantes aqui da mesa, aos que nos acompanham. Bom, acho que nessa fala inicial vale ressaltar alguns pontos mais relevantes da reforma. O primeiro deles é que não se trata de uma reforma de governo, né, mas sim de uma reforma de Estado. Acho que esse é um ponto que a gente tem frisado a cada oportunidade. Trata-se de uma reforma de Estado que vem sendo discutida há décadas, e o projeto atual, desde 2019, portanto, desde a legislatura anterior, é um projeto do Parlamento, de iniciativa do Parlamento, e as decisões todas caberão ao Parlamento, né? O nosso papel aqui, enquanto governo, tem sido o de apoiar a reforma, por entender que ela vai, de fato, gerar crescimento econômico para o país, redução das desigualdades regionais e sociais, e, portanto, ela é necessária e urgente. Mas o nosso papel tem sido tão somente o de fornecer subsídios técnicos para que sejam tomadas as melhores decisões políticas pelo Parlamento. E aí, falando da reforma, acho que os objetivos principais são esses que eu citei: fazer o país crescer, realmente destravar a nossa economia, aumentar a produtividade da nossa economia, reduzir desigualdades regionais e reduzir, consequentemente, também desigualdades sociais. E, para tanto, a reforma ela parte, acho que não é novidade para ninguém, da adoção de um IVA de padrão internacional. E esse eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos ao longo dessa tramitação, de manter as premissas desse IVA de padrão internacional, ou seja, não cumulatividade plena, base ampla de tributação, ou seja, que o IVA incida sobre todos os bens e serviços tangíveis e intangíveis, inclusive direitos, que haja a desoneração efetiva das exportações e dos investimentos. Então, esses e outras características do IVA é importante que sejam mantidas e foram mantidas pela Câmara, né? O que a gente tem agora no Senado, obviamente, que nesse processo de aprovação na Câmara foram aprovadas mais exceções do que nós gostaríamos, né, em tese, né? Mais regimes favorecidos do que seria o ideal, mas a estrutura do IVA, as características, os pilares, essas premissas estão mantidas. Então, o trabalho nosso tem que ser para manter essas premissas, se possível, reduzir as exceções, evitar que novas exceções sejam acrescidas ao texto e, de fato, trabalhar para que a reforma PEC possa ser aprovada até o fim desse ano, promulgada até o fim desse ano. Esse é o nosso grande objetivo. Acho que, falando aqui nessa primeira fala, é isso, dizer que nós estamos
confiantes, trabalhando muito, mas cientes de que o trabalho no Senado ainda vai ser longo e que exigirá muito empenho, não só por parte do governo, mas de todos os atores interessados aí nessa reforma que é importante para o Brasil. É isso. Obrigada. Boa tarde, meus colegas de painel, a todos os presentes. Agradecer, Ferrari, pela oportunidade de a gente trabalhar juntos. Estamos trabalhando juntos em diversos temas, não seria diferente na reforma tributária. Então, aqui, falando um pouco em nome das operadoras competitivas, lembrando, a Telcomp são 70 operadoras associadas, muitas empresas que atuam no mercado de atacado ou são os consolidadores do mercado de SPs. Então, vamos dizer assim, que dentro da Telcomp nós temos as maiores das PPPs, né? São 70 empresas, muitas multinacionais, empresas de cabo submarino, empresas de data center, empresas de rede de transmissão, e que sofrem com o manicômio tributário brasileiro. Tá? Então, a reforma, no que ela diz respeito à simplificação, a gente é um entusiasta. Tá? Eu já fiz manifestações a esse respeito em outras oportunidades. Dentro da Telcomp, nós temos algumas operadoras que atuam no mundo todo, por exemplo, vou citar a Sirion, porque eu trabalhei lá por 9 anos, em 60 países, né? Ou outras com atuação regional, na América Latina. E a gente tinha lá uma comparação, para 100 pessoas na área de operações, tínhamos no Brasil 40 pessoas na área de finanças, enquanto na Colômbia eram 12, na Argentina 11, no Chile 6. Eu não estou comparando nem com a OCDE, com os Estados Unidos, estou comparando com os nossos vizinhos aqui. Por quê? Porque você tem muita obrigação acessória. E às vezes as operadoras elas vendem um serviço de atacado, mas a rede é entregue em diversos municípios. Então, cada município com a sua legislação, com as suas atualizações. Então, de fato, as empresas vivem um inferno no dia a dia, com relação às obrigações acessórias. E é o que a gente mais ouve quando a gente lidar com colegas executivos das empresas que vêm para o Brasil e vêm entender a realidade e falam, pô, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o SAP não funciona, o Oracle, o que você queira pensar de ERP. Então, a gente vê o copo um pouco cheio, meio cheio, no sentido de que ela vem para simplificar. Como palavras iniciais, o meu receio é esse das exceções. A exceção ela é ruim quando a gente não é incluído. Se a gente fosse incluído, né, a gente seria... Mas a gente não tem força política, infelizmente. Isso que ficou claro no movimento que aconteceu no Congresso, na Câmara dos Deputados. E uma preocupação que a gente tem é das alíquotas, acho que a gente vai poder discutir isso um pouco mais à frente aqui, mas como palavras iniciais, do que vem pela frente, se não vai significar majoração, né? E talvez esse regime de transição muito longo, na minha humilde opinião. A gente não consegue manter reforma recente, reforma trabalhista, já estamos revisitando, reforma fiscal, de anos recentes, e está falando de uma reforma tributária que vai prever um período longo de ajuste, e aí, quer dizer, o inferno continua no sentido das cobranças atuais, dos impostos atuais e as exigências. Temos, infelizmente, um governo em todos os níveis, estadual, federal, municipal, que gasta bastante, não foi feita uma reforma de custos, então, e todo mundo com receio de perder a arrecadação. Então, isso, no final do dia, vai significar o quê? Mais fiscal batendo na porta das empresas, fazendo requerimento, pedindo informações, isso é custo. Então, essa é uma grande preocupação também desses anos de transição. Podem ser longos anos de transição, muito custosos. Então, são essas minhas palavras iniciais aí para iniciar o debate. Obrigado, mais uma vez, Ferrari, pelo convite. Obrigado, Camila. Obrigado, Luiz. Pablo, aí você fica à vontade, quiser comentar tanto a parte da reforma do consumo ou da renda. Primeiro, Ferrari, muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Pablo, eu sou o presidente executivo da Brasca. Eu tenho uma enorme honra de estar neste setor, porque se tem um setor que precisa acreditar no futuro de um país, tanto neste nível de telecomunicações, certamente é um dos setores que mais investem no país e criam o que eu diria ser a infraestrutura talvez mais essencial que nós teremos para a humanidade que queremos construir mais próxima uma da outra. Então, é uma enorme honra estar aqui com vocês hoje. E, Ferrari, eu acho que a questão é mais do que a reforma tributária da renda do consumo, a gente precisa ver um pouquinho mais longo. Se você for observar, nos últimos 10 anos, apesar dos trovões, trovoadas e terremotos que nós vivemos no Brasil, a gente vem apresentando reformas.
E isso vem de um consenso de que é preciso mudar para melhorar. Do ponto de vista da reforma do consumo, a Braskem tem todos os setores, algumas empresas de telecomunicações, mas bancos, agro, indústria, todo mundo lá. E a gente, claro, existem questões setoriais que são muito relevantes, cada um desses setores é capaz de fazer esse pleito legítimo. Mas do ponto de vista do consumo, o que a gente viu é, temos um caminho de simplificação, temos um caminho de neutralidade, temos um caminho de respeitar os créditos tributários que todos nós aqui guardamos nos nossos caixas. Então, se isto é o fato, nós estamos de acordo, mas é um processo que ainda vai longe. Tem a PEC, eu acho que o Senado certamente será ainda um debate, mas ainda tem muitos outros caminhos. Nós temos uma regulamentação extremamente complexa. E por isso eu falo em processo, sabe, Ferrari? Mas eu queria chamar a atenção para um outro bicho que é o próximo passo desse processo, que é o da reforma da renda. No fundo, gente, essa é uma coisa legal. Se qualquer pesquisa que você faz, reforma a população brasileira, é legal, porque a gente tem tanto problema que, assim, vamos reformar, vamos, né? E a gente precisa começar a trabalhar da reforma da renda, porque hoje nós temos um regime que é, ao mesmo tempo, consegue, ao mesmo tempo, o milagre de ser injusto e ineficiente. O que é um milagre, né? Porque é ruim sob todas as perspectivas possíveis, mas me preocupa ainda mais, sabe, Ferrari, porque o que a gente viu nas últimas semanas é um passo, se a reforma do consumo está indo na direção correta, na forma do tributo da renda, a gente deu um passo decisivo na direção errada, o que também é um sucesso, né? Porque para ser tão errado assim, a gente precisa falar de reforma da pessoa física, da renda da pessoa física, da jurídica e dos investidores. Nas últimas semanas, nós tivemos uma regra sobre o fim da JCP, e eu tenho certeza que nessa sala eu vou encontrar bastante empatia. O fim da JCP, do jeito que foi feito, e com o susto que nós levamos de que haveria uma urgência constitucional, eu tenho certeza provocou vários pequenos infartos em todos os setores, porque isso significa penalizar investimentos. Ou pior, levar o que a gente chama de viés do endividamento, que é ruim para as empresas, mas é principalmente ruim para o país como um todo. Mas não para aí. A gente também teve a MP 1185, que desestruturou todos os sistemas de promoção do investimento nas áreas menos desenvolvidas, que já foram convalidados, inclusive. Então, foram 2 semanas, aí tivemos 2 semanas de vários microinfartos, porque isso significa penalizar o investimento e eu tenho certeza que um setor como o de telecomunicações sentiu isso tanto quanto, talvez até mais do que os outros. Então, Ferrari, eu acho que a questão, acho que a gente tem um caminho que está longe de ser decidido na reforma dos impostos de consumo, mas se a gente olhar para do imposto de renda, das rendas e do trabalho também junto, nós começamos dando um passo exatamente na direção errada. O que nós propusemos, o que está na mesa hoje, é uma contra-reforma tributária que só tem o objetivo de aumentar a arrecadação e terá efeitos estruturais de reduzir o investimento, e teremos que, supondo que isso seja passado até 31 de dezembro, todas as companhias terão que reestruturar sua estrutura de capital e seus investimentos até dia 31 de dezembro. Isto é impossível. Então, se de um lado a gente está numa maré reformista, que inclui o imposto do consumo, a gente largou na imposta do imposto de renda, dando um passo decisivo na direção errada. Acho que era isso para a introdução. Obrigado, Pablo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Schuch, presidente da Associação NEL. Ser o último tem sempre a vantagem de já escutar todos, né? E aí facilitou bastante aqui a minha fala. Queria, Ferrari, novamente agradecer pelo convite, congratular aqui os painelistas aqui que estão comigo aqui no painel, fazer uma referência especial aqui ao Mauricélio, que é o presidente da Abrint, outra associação extremamente relevante e importante aqui no setor. E começo aqui a minha fala trazendo um pouco do histórico recente, né? Eu acho que até a pandemia, todos nós tínhamos o sentimento de que telecom era essencial, né? A gente não tinha, na prática, vivenciado o quão essencial ele é. E a gente passou, durante a pandemia, com todas as nossas empresas aqui, o Luiz comentou da Telcom, que são 70 empresas, hoje na Associação NEL são um pouquinho mais de 200 empresas, conectando 14 milhões de clientes hoje em banda larga fixa, com mais de 550 mil quilômetros de fibra, ou seja, tem
tem uma relevância bastante significativa, né? E quando o Brasil mais precisou, estas empresas foram as que mantiveram o Estado em ordem, né? Porque deixaram conectadas as pessoas, não parou nem um minuto, né? Os seus técnicos estavam lá em campo, estavam trabalhando, garantindo que as empresas não parassem, garantindo que a população tivesse conexão, garantindo que houvesse essa conectividade que hoje a gente chama de significativa. E de tudo isso que a gente vê, aí eu já vou trazendo aqui para os pontos mais recentes, fomos reconhecidos pelo STF como serviço essencial. Depois tivemos a Lei Complementar 194, que também colocou o serviço de telecomunicações como serviço essencial, e ali a gente viu efetivamente um reconhecimento por tudo isso que Telecom hoje representa para todos, né? E já avançando aqui na questão das preocupações, eu sei que a gente vai ter mais profundidade daqui a pouco, eu volto aqui à questão da essencialidade. A gente tem o IVA, que para mim é uma excelente iniciativa, eu acho que necessária. Eu trabalhei antes de telecom e mercado de combustíveis, eu gastava 2 dias para explicar para os gringos como é que funcionava tributação no país, né? Substituição tributária, mandava do Rio para São Paulo, tinha que fazer substituição tributária e tudo mais. Então, assim, de fato um grande ganho, a gente tem que reconhecer aqui esse empenho do governo e aplaudir mesmo, porque, de fato, é uma questão muito positiva. Agora, do que vem do Congresso, né, a gente ainda tem muitas dúvidas, tem muita coisa que ficou de fora, tem muita incógnita no processo do que foi aprovado e que está para leis complementares. E aí eu reforço aqui a questão da essencialidade, porque a gente tem um reconhecimento nos impostos estaduais e municipais, mas a gente precisa ter na CBS também o reconhecimento do serviço essencial e, consequentemente, reconhecer que o serviço de telecomunicações precisa. E aí, Camila, me desculpa, eu sei que você estava comentando dos diversos setores que entraram com as essencialidades, mas aqui é impossível a gente não ter o reflexo de que, se a gente tiver um risco de uma carga tributária mais alta, isso a gente vai causar um impacto inflacionário no país bastante significativo. Hoje, além do mercado consumidor, varejista, não há nenhuma empresa hoje que não conecte, que não contrate serviço telecom. Então, o reflexo de um possível aumento de impostos vai repercutir na cadeia como um todo, e a gente precisa ter esse reflexo, ter isso bem transparente e deixar isso bem claro para todos. Por outro lado, a gente está aí querendo fazer a conectividade significativa, querendo conectar mais gente, conectar mais áreas. E esse é o momento que a gente mais precisa do Estado. E aí eu faço a referência ao Estado, a todo o Estado, não é apenas ao governo federal, mas também ao Congresso, ao Senado, que olhem com carinho essa situação, porque agora chegou o momento da gente conectar as partes mais difíceis, né? E aí a gente precisa ter incentivos. E agora é o momento do incentivo. A gente tem esse período transitório aí que a gente já percebe como um grande risco de aumento de carga. A gente tem toda essa complexidade que o Luiz estava comentando de sistemas, né? Você vai ter que trabalhar aí durante um bom tempo com 2 sistemas de gestão. Agora, mais do que tudo isso, a gente tem um risco, né, efetivo de, no setor de telecomunicações, ter um aumento da carga tributária, e isso certamente não fará bem a toda a política pública que está sendo colocada de manutenção, segurar a inflação, essas coisas todas. Então, fica aqui o meu ponto com relação a isso aí. Eu volto com a Camila, com a seguinte pergunta, Camila. A PEC, na verdade, tem ainda um longo caminho pela frente, mas teremos um mais longo caminho ainda depois, caso ela venha a ser aprovada, que é justamente com as leis complementares, regulamentações e por aí vai. E a pergunta é bem objetiva: como é que o Ministério pretende tratar com essa fase posterior, caso a PEC seja aprovada no Congresso? Perfeito, Ferrari. A nossa intenção, na verdade, são um conjunto, né, de leis complementares. Então, possivelmente teremos uma lei que vai regulamentar IBS e CBS, a mesma, isso é importante que fique claro. Teremos que ter uma lei para também regulamentar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que, a priori, também nada impede que seja junto com a anterior. Precisamos regulamentar, e aí sim vi uma lei complementar específica, o
Conselho Federativo, né, porque a PEC está dando as diretrizes para o Conselho Federativo, mas ele vai exigir uma lei própria que o regulamente. E uma quarta questão, que é a devolução dos créditos de ICMS atuais, né? Então, a gente vê esses 4 pontos, né? Certamente haverá uma lei só para IBS e CBS, uma para o Conselho, os outros 2 assuntos, né? FNDR, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e a questão do ressarcimento dos créditos acumulados, eventualmente pode ser tratado até junto com essa própria lei do IBS e da CBS. Aí é uma questão de definir estrategicamente. Em que ponto estamos agora até, né? Já iniciamos um primeiro desenho da lei que vai regulamentar IBS e CBS, mas ainda num estágio inicial, e, de fato, né, até a gente brinca lá na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária que a nossa equipe cabe numa Kombi, né? Então, assim, o nosso foco realmente tem sido na aprovação da PEC. O Senado, diferentemente da Câmara, que na Câmara a gente lida muito com os líderes, no Senado não, cada senador é uma entidade, enfim, né? Então, a gente está bem focado nisso, mas a ideia é que tenhamos essas leis complementares e ainda a lei ordinária que vai instituir o imposto seletivo. Então, eu diria que é esse conjunto de leis que precisarão ser aprovadas. A meta nossa é que consigamos aprová-las todas ao longo de 2024, né? E que aí a gente possa também, em paralelo, avançar já no desenvolvimento do sistema, né? Para que a gente possa fazer aquele ano de teste já em 2026. Né? Então, esse é o horizonte que a gente está trabalhando. Vou fazer uma pergunta para o Luiz e para o Chu, que é a mesma pergunta, né? Uma vez que eu acho que a gente consegue ser mais objetivos nas respostas. Né? Tendo em vista tudo que você já conhece, do que tem de reforma tributária, a PEC que foi aprovada na Câmara, está sendo discutido no Senado, vocês enxergam algum risco de aumentar a carga tributária total no modelo proposto? E quais são os pontos de incerteza? Estou começando com o Luiz, depois com o Chuck, aí eu volto para você, que é fazer perguntas sobre a reforma da renda para você. E eu acho que é essa incerteza das alíquotas, né? Foram feitos alguns estudos, a gente está tentando até colaborar as bases de dados. O que mais surgiu foram estudos, e cada um puxando para um lado, e alguém falando, mas essa premissa não é válida, aquela premissa não é assim, eu tenho a base de dados da Receita, é outra. Então, tem um número mágico. Estou copiando o que o meu colega Ferrari, né? A gente conversando, 7,8, tentar limitar essa CBS 7,8 para não ter aumento de carga tributária para a telecom. Então, assim, o meu sentimento é que vai aumentar o imposto, né? Vai aumentar. A gente vai ter esse problema nessa transição. Então, precisava de muita discussão, muita transparência, no meu entender. Né? Eu entendo que não é uma reforma do governo, como você colocou, é uma reforma de Estado. Né? Assim a gente percebeu quando a PEC estava tramitando na Câmara dos Deputados, mas tem incertezas quanto à CID, se vai acabar com as CIDs ou não. Então, é isso que tira o sono de telecomunicações. Né? E, a par da essencialidade, telecom, né, até tem um termo agora chamado infratech, né? Telecom é a infraestrutura de todas as outras infraestruturas, para aumentar a produtividade. E eu vejo uma saída para o nosso país que é aumento de produtividade, não é outro caminho para a gente se desenvolver. Não existe outra palavra. Produtividade deveria estar na mente de todas as pessoas, desde o setor público ser mais produtivo, fazer mais com menos, o setor privado sempre cobrar dessa forma, e a reforma, como está colocada, né, só pensa em aumentar a arrecadação, aumentar gasto, aumentar... não tem outro caminho, senão uma majoração. Eu acho que isso é péssimo, a sinalização é horrível. Né? Então, essa é a preocupação principal. Não queria fazer um chororô, mas é o fato, né? Que Ferrari, depois você vai ter que permitir a réplica, hein? Nossa percepção, e quando eu digo a nossa, eu me refiro a todas as empresas que compõem a associação,
é o risco efetivo de um aumento da carga tributária se ela for em frente da forma como está, né? E por isso eu retorno aqui a minha fala com a questão da gente garantir que tudo aquilo que foi conquistado recentemente, principalmente no quesito da essencialidade, seja traduzido para todos os impostos, né? Que não fique só no IBS, mas que também se reflita no CBS. E, consequentemente, a gente estaria minimizando ou até mesmo achando um contorno aqui para um possível aumento dessa carga. Não faria nenhum sentido a gente ter tido todos esses avanços ao longo desses últimos anos e agora a gente ter um aumento justamente no setor, né, que tanto contribuiu para o Brasil e contribui e vai contribuir ainda mais. É um setor que emprega milhares de pessoas, é um setor que movimenta toda a economia, porque toda a economia de uma certa forma, ela tem a necessidade de se conectar, tem a necessidade de telecom. Então, assim, Ferrari, a gente está com esse pensamento da forma como está. Eu sei que a Camila vai dar uma tranquilizada aqui na gente, né, Camila? Mas o nosso ponto aqui é que a gente precisa levar à frente a questão da essencialidade para todos os tributos, não apenas para o IBS. Terminando a rodada com você, né? Qual a pergunta que eu faço, né? Nós tivemos, você foi bastante enfático na proposta da reforma do JCP. A pergunta que eu faço né, qual assim, na visão da Brasca, qual seria a melhor proposta de encaminhamento de uma reforma da renda? Né? O que faltou, né, pegando o gancho do que você falou anteriormente, e como que poderia ser melhorada a discussão, né, a proposta para que, de fato, haja uma melhoria nessa questão, né, nesse quesito específico de tributação da renda. Bom, eu queria, para continuar na polêmica, falar do medo de arrecadação. Aumento de arrecadação pode ser também, não? Veja só, acho que assim, eu queria pegar com meus colegas aqui. Veja, o Estado precisa arrecadar 160 bilhões a mais no ano que vem. Isso não é um percentual pequeno do PIB. E não existe oportunidade mais simples de fazer isso do que no meio de reformas tributárias. E o único remédio disso não é, minha amiga Camila, não é o governo falar, não é o Estado falar, porque essa é uma questão do Estado brasileiro, da Constituição brasileira, e o único remédio disso é militância, é a sociedade civil firmar fronteiras, olha, daqui não passa. Isso é um trabalho da sociedade civil, e é nós que temos que militar nesse sentido aqui. Acho que na reforma da renda, Ferrari, acho que a primeira coisa é que ela foi muito menos debatida do que a do consumo. Então, nós temos um problema ainda de explicar do porquê que ela é importante. A gente precisa explicar para as pessoas que, no Brasil, pobres pagam imposto de renda, para tirar do mundo da empresa, tá? Eu acho que isso aqui, porque a gente tem que falar como país aqui. Pobres pagam imposto de renda, isso é um absurdo em qualquer. Por outro lado, há ricos que não pagam impostos de renda. Há vários furos nas alíquotas de imposto de renda, isso é injusto. E, ao mesmo tempo, nós temos um problema de eficiência, porque, veja, qualquer uma dessas nossas companhias aqui, ainda que a telecomunicações preste um serviço local, competem globalmente, e competem globalmente por clientes e por capital. Então, a gente precisa dizer bem claramente, olha, nós temos um serviço que não nos serve, nós temos um sistema que não nos serve. Então, a primeira coisa é a gente precisa mostrar para as pessoas que isso é absolutamente necessário. Isso significa contar histórias, deixar claras essas histórias de ineficiência e de injustiça, mas também começar a discutir qual deve ser a solução holística que a gente tem que fazer. Porque, de novo, não dava para falar, vou falar só sobre o CBS, ou sobre o IBS, ou ICMS, ou essas reformas, para serem efetivas e terem um efeito estrutural que elas têm que ter, que a gente espera que tenham, elas precisam ser construídas como um todo. E acho que, portanto, o caminho ideal seria que a gente tivesse tido uma proposta do governo em agosto. Eu sei que há um atropelamento entre reformas e um espaço de debate público que é limitado, mas a gente precisa imediatamente colocar um documento na mesa para dizer esta aqui é a reforma, e a reforma é deste jeito, porque ela vai corrigir estas injustiças e aquelas ineficiências. Então, o que, por outro lado, me parece é que a gente começou com uma reforma fatiada que só veio a parte da conta a pagar. E, por outro lado, nós continuamos, por exemplo, descapitalizando empresas. Nós somos obrigados a pagar imposto de renda
mesmo que não tenhamos distribuído para o beneficiário das nossas empresas, os nossos investidores. Então, isso descapitaliza as empresas, isso tira investimento. Veja, num setor intensivíssimo de investimento, como é o de telecomunicações, isso é ineficiente. Nós estamos tributando de renda antes que o beneficiário desta renda possa usufruir dela. Isso é injusto. Mas a gente tem que falar também que uma pessoa que trabalha, que ganha 4, 5 mil reais por mês, ela não deveria pagar imposto de renda, pessoa física mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma tributação do trabalho que é exagerada. Portanto, a minha preocupação, sabe, Ferrari, é que a gente comece a discussão colocando um texto na mesa e interrompa esse processo de mandar a conta antes de mandar os benefícios, porque se a gente manda a conta agora, não dá para fazer as compensações depois, inclusive não só a gente acaba pagando mais imposto, como não seremos capazes de, no final do ano, ou no início do ano que vem, seja lá quando, mas que seja o mais curto, mais breve possível, que essas mudanças estruturais que precisam ser vistas em conjuntos, elas não vão poder ser discutidas, porque a conta já foi e foi para outro canto, para pagar outros problemas, e aí não temos mais, terminamos com o pior dos cenários. Terminaremos pagando mais impostos e continuando com um sistema que é injusto e ineficiente. Portanto, a gente primeiro precisa explicar, para resumir, a gente precisa explicar para pessoas por que isso é importante, para todo mundo, para a opinião pública. E a gente precisa colocar um texto na mesa, qualquer texto, para que a gente comece a entrar nos detalhes, porque, nesse caso, como qualquer outro, né, é nos detalhes que está o que é realmente importante. Obrigado, Pablo. Eu vou quebrar aqui um pouquinho a sequência, aí passo para a Camila para ela responder, depois volto para a Camila de novo fazer a última pergunta da nosso debate aqui. Pronto, pode ser. Não, então, eu acho até que pelo menos minha intenção é tranquilizá-los mesmo. Primeiro, dizendo que na PEC já existe uma trava da carga tributária, né? Ou seja, da arrecadação como proporção do PIB. Isso foi colocado lá na Câmara. O Senado vai fazer a definição das alíquotas de referência, tanto federal, estadual e municipal, e está previsto lá expressamente que o Senado vai revisar, durante o período de transição, anualmente essas alíquotas com vistas à manutenção da carga tributária. Lógico que o que eu gostaria de falar é que seria para reduzir a carga, né? Mas, enfim, isso, infelizmente, o nosso cenário fiscal não permite. Mas, enfim, a trava da carga está lá. As estimativas que nós fizemos no Ministério da Fazenda, que estão, né, publicadas em nota técnica e detalhamento metodológico, em relação às alíquotas de CBS e IBS, num cenário factível, a nossa alíquota de CBS está a 8,5%. Você citou o número de 7,8%. Nós estivemos com a Conexis lá no Ministério recentemente, pedimos até a memória de cálculo dos cálculos que foram feitos, porque a gente tem a sensação de que, fazendo, né, revisando e analisando essas premissas, na verdade, a gente vai ficar muito próximo, porque esse cálculo de 7,8 ele foi feito com base em dados de 2022, né? Então, só no início desse ano a gente tem aí 12 estados que aumentaram a alíquota modal do ICMS, então isso já impactaria nessa estimativa que vocês fizeram. Por exemplo, né, as estimativas que vocês fizeram foram considerando as 5 grandes, né? Então, se a gente incluísse as empresas menores, a tendência de que o resíduo tributário seja maior, logo também o cálculo da carga de vocês ficaria maior. Então, a nossa percepção é de que, já considerando os avanços que o setor teve em termos de redução de carga nos últimos anos, a alíquota padrão estimada de CBS e IBS vai ficar compatível com aquilo que vocês têm hoje, tá? Agora, é importantíssimo que o setor, assim como outros, né, também que tem já essa condição atual de manutenção da carga, sejam enfáticos, né, aí na militância, como colocou Pablo, para que não haja o acréscimo de novas exceções. Então, esse é um ponto que é realmente relevante, eu acho, né, para o setor também, porque quanto mais exceções, aí maior a carga, aí sim você passa desses 8,5% de CBS e 17% de IBS, salvo engano. Bom, então, assim, acho que para responder esse ponto é isso. E aí, só em relação à fala do Pablo, eu acho que é importante
realmente a gente tentar manter essa separação entre a reforma do consumo e a reforma da renda, né? O ideal é que o tempo permitisse, de fato, que a gente tivesse a aprovação da PEC, da reforma tributária da base de consumo, para só depois entrar na renda, sem qualquer antecipação de fatias, aí, como foi colocado pelo Pablo. Infelizmente, o calendário não permitiu, né? Alguns pontos foram antecipados do que viria a ser essa reforma completa da renda. Porém, Pablo, há também advertências do Parlamento no sentido de que não seja apresentado nenhum texto completo da reforma da renda, porque isso, sim, poderia frear de vez até a do consumo, né? Então, assim, escolhas têm que ser feitas nesse meio do caminho, mas é importante que a gente não... e o setor produtivo, que vai ser muito beneficiado pela reforma do consumo, não faça essa mistura, porque aí sim a gente corre um risco de não ter nenhuma nem outra. E a reforma da renda que está por vir, ela não é só aumento, né? Assim, é o que o Pablo falou, parece que os capítulos que foram antecipados são aqueles da conta a pagar, mas a reforma da renda não é para ser só conta a pagar, né? É para ter também um lado positivo. E só para encerrar, eu queria dizer que, além da manutenção da carga tributária, o setor vai ser muito beneficiado pelos outros fatores da reforma, que é a simplificação, é a diminuição do custo de conformidade, das horas, né, das horas que vocês gastam aí para apurar e pagar tributos. Isso em 2030. Não, mas isso é um ponto até importante também que você está colocando, Luiz. O novo sistema está sendo construído para que a única obrigação acessória que a empresa tenha que ter é emitir nota fiscal eletrônica e registrar isso no sistema. Então, não duplica a complexidade, como muitos podem achar, durante o período de transição. Não vai ser. Ou seja, já é uma obrigação acessória que se tem hoje. O sistema, o novo modelo, ele vai ser muito simples, né? De fato, tem um prazo aí de 2026 a 2033 de transição, que será necessário conviver com os dois sistemas, mas podemos assegurar de que não é o dobro da complexidade. Pelo menos isso a gente pode assegurar. Tá, obrigada. Obrigado, Camila. Eu vou, na sequência aqui, nós temos 12 minutos para terminar o painel, então... Vou fazer uma pergunta bem objetiva para a Camila, né? Entrou na proposta da PEC o imposto seletivo, né? E nós estamos muito preocupados por alguma aventura, alguma inovação de algum legislador do futuro, venha pensar que telecom seja danoso à saúde e ao meio ambiente. Como é que faz para consertar o texto para que isso não ocorra e afaste de vez a possibilidade de telecom ser tributado pelo imposto seletivo? Na verdade, no Ministério, nós nunca cogitamos que telecom entre, de qualquer forma, no seletivo. Então, isso não passa pelo nosso radar. Isso eu também posso afirmar para vocês. Não vejo como telecom possa ser enquadrada aí como prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? Assim, não é uma coisa que está realmente no nosso radar. Agora, hoje, a PEC delega essa definição, né, da lista para lei ordinária. E aí é uma decisão política, né? Eu acho que não é o caso de se ter lista na Constituição, não é uma matéria de fato constitucional, né? Como amarrar isso melhor, não vejo muito caminho, né? Mas vocês podem ficar seguros de que, de fato, telecom não passa nos planos, né, até dada a relevância do setor. E é isso, bem objetivamente também. Obrigado, Camila. Luiz e Schuch, última pergunta para os dois, né? Como seria uma proposta que contemplasse as necessidades do setor, né? Tendo visto tudo que está falando aqui, tudo que vocês conhecem sobre a reforma, o que falta que tem que ter, o que tem que ser mantido? Difícil. Quer começar primeiro, Schuch? Bom, acho que a gente deixou claro que existe o entusiasmo com a reforma pela simplificação, né? Porque, de fato, a vida das empresas é um inferno, não tem outra palavra, com as obrigações acessórias todas. A gente já viu associada trazendo o tema porque vendia rede de atacado entre o Maranhão e o Piauí e era 50% de imposto para cada um. Aí veio um fiscal dizendo, não, mas
No Maranhão, a rede que interliga, 80% do território está no Maranhão, então tem que ser mais. E essas coisas, tem a fiscalização e você está no meio da confusão. Um presidente de empresa que deveria estar preocupado em vender, em atender clientes e fazer, estava lá desesperado porque tinha um auto de infração, uma fiscalização. Então, essa é a realidade que se impõe para as empresas. Eu acho que a simplificação é importante e ter visibilidade dessas alíquotas, porque, novamente, a pergunta que o Ferrari fez anteriormente, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Quer dizer, a gente sempre pode, no Brasil, até o passado é incerto, né? Não é nem o passado, a gente está sempre revisitando, né? Então, essa simplificação acho que é importante, e as alíquotas, né? Ter essa visibilidade e esse entendimento de que realmente telecomunicações é essencial e deve ser tratado dessa forma, como um vetor de aumentar a produtividade do país. Então, essa é a nossa preocupação. Schuch. Bom, eu acho que eu vou pegar a última fala aqui do Luiz Henrique, então, porque eu estou me baseando tudo na questão da essencialidade, obviamente, como primeiro ponto aqui de manutenção, a gente precisa garantir que telecom continue sendo caracterizada como serviço essencial, né? Eu coloquei aqui que hoje tem um avanço em cima do IBS, mas ainda não tem. No texto não teve nada na CBS. A gente precisa garantir que não corra esse risco. O segundo ponto é garantir que essas leis complementares não infiram em outros impostos, né? E não mude a interpretação de tudo isso que foi construído. O Ferrari comentou do imposto seletivo. Eu confesso que eu chego até a não dormir com essa história do imposto seletivo, porque assim, a gente não sabe o que sai dali, a gente não sabe o que pode vir, né? Eu acho que tem toda essa questão da militância que foi colocada, acho que tem aqui um reconhecimento, talvez, aqui de um posicionamento tardio aqui do setor de telecom, né? Mas agora a gente ainda está em tempo de poder garantir que nada disso que está sendo falado sobrecarregue o setor de telecomunicações. Então, falar de imposto seletivo hoje seria extremamente insensato, né? Seria uma insensatez assim, danada. E a gente precisa, obviamente, garantir que as leis complementares que virão não alterem tudo aquilo que já foi conquistado, né? Então, a gente precisa manutenir o que foi conquistado, a gente precisa garantir a essencialidade no CBS, isso é muito importante. A gente precisa garantir que leis complementares não irão alterar, modificar enfim, gerar nenhum tipo de imposto incremental ao setor de telecomunicações e, obviamente, que, por fim, aqui, acho que é sempre bom falar, telecom não tem como ser colocado como imposto seletivo, mas a gente sabe que está na cabeça, né, dos legisladores, e aí a gente não tem muita visão. Que bom que pelo menos o Ministério da Fazenda não entenda, né, a telecom como isso. A gente precisa ir juntos, então, lá e influenciar que a telecom não pode ser, de forma alguma, caracterizada como imposto seletivo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Schuch. Pablo, a última pergunta aqui do nosso debate. Nós temos, no setor, empresas que usam o JCP, né? E, portanto, tem um grau de endividamento muito pequeno, né? Consegue ser mais eficiente usando o JCP, né? Vocês, na Brasca, certamente representam muito mais empresas, né, que não só as telcos. Qual o risco de mudando esse padrão que você vê com a proposta que foi encaminhada ao Congresso? Ferrari, eu acho que a gente precisa, até quem está aqui em Brasília, e todos nós que somos militantes aqui de Brasília, o primeiro passo que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa formar uma posição, nós somos contra o que está aí, seja o PL do JCP ou MP 1185. Elas aumentam tributos, ponto. Mas o que vai acontecer? Vamos lá, vamos pegar aqui as grandes do setor, e eu acho que isso aqui é legal, porque a gente vai ver como é que uma coisa que aparentemente é das grandes pode atrapalhar pequenas. Hoje, uma boa parte do setor de telecomunicações e vários outros setores se financiam com o dinheiro dos próprios sócios. E até porque, hoje em dia, não tem muito dinheiro, assim, os bancos não estão emprestando porque estão por dentro. Há uma taxa de juros alta, há um elevadíssimo nível de inadimplência e de falências, inclusive. Então, o que acontece se a gente não tiver o JCP? No dia seguinte, essas grandes empresas vão chegar nos bancos e falar assim: olha, todo o financiamento que eu tenho do meu não vale mais a pena, ficou caro.
Então, eu preciso pegar emprestado, seja no mercado de capitais, seja nos bancos. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter o dinheiro para todo mundo, para emprestar. E pior, sabe o que vai sobrar para as pequenas e médias? Nada. Porque não tem volume, não é possível reverter esta situação. E ainda que houvesse, ela seria pior. Então, nós temos uma situação em que, se o governo for bem sucedido, nós, como país, estaremos piores, porque, na verdade, nós estamos no meio de uma crise, de crédito, inclusive. Qualquer empresário aqui, mesmo os grandes, vão dizer, tem que chegar a qualquer banco, e são meus associados também, tá? Não é culpa deles, não é culpa de ninguém, na realidade. É uma situação difícil, taxa de juros elevada, e não tem dinheiro para todo mundo. O que acontece? O governo não vai arrecadar nenhum real a mais, R$0. Nós iremos tomar empréstimos, expulsaremos as pequenas e as médias, ou teremos que contratar assessores financeiros para emitir debêntures para os mesmos donos que hoje nós temos, mas teremos agora vários intermediários para emitir esse papel. Então, acho que, Ferrari, a consequência é grave, a ideia é ruim, mas o momento é muito pior do que a ideia. Então, a gente precisa cerrar fileiras para mostrar para o próprio governo, inclusive para o Congresso, de que a ideia é ruim e que existe um mecanismo que a gente precisa construir em conjunto, e não é dando este passo para a direção errada que a gente vai convergir para o interesse de longo prazo, que é como a gente cria uma sociedade próspera. Isso é um passo errado, na direção errada, no pior momento. E a gente precisa militar aqui em Brasília para deixar isso claro para todo mundo. Bom, com a resposta do Pablo, a gente encerra essa sessão. Queria agradecer a Camila, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco, representando o Ministério da Economia. Agradecer ao Luiz Henrique, da Telcomp, o Chuc, da ANEEL. Eu acho que é a primeira vez que o painel faz uma sessão com as 3 associações juntas, então, queria agradecer a vocês por estarem aqui conosco falando sobre a reforma tributária. Agradecer ao Pablo, meu amigo, né, você me deu da CNI de há algum tempo, e também aceitou o convite de estar aqui conosco discutindo a reforma tributária. A todos que estiverem aqui presentes e a todas, meus agradecimentos, e considero encerrado essa sessão. Obrigado.